Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos entrando no nosso terceiro dia nessa campanha de oração e jejum. Eu quero deixar para vocês aqui, para nós termos como tema desse dia de oração, além das demais questões que nós estamos sempre orando, né? Salmo 122, verso 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Outra versão diz, prosperem aqueles que te amam. De forma que orar pela paz de Jerusalém é um mandamento bíblico. E eu estava olhando agora há pouco o significado da palavra Jerusalém. Dentre elas, significa lugar de perfeição. E a origem Shalem, desse sufixo aí, o radical dessa palavra, tem a ver com Shalom, que é paz, né? Por isso o salmista está dizendo, orai pela paz de Jerusalém, né? Prosperarão aqueles que te amam. E nós sabemos que Jerusalém, Israel, é um termômetro, né? Um termômetro de todo o planeta. Se Jerusalém está bem, se Israel está bem, os demais estão bem. Agora, se Jerusalém está passando por dificuldade, nós vemos em Apocalipse que isso é uma iminência muito forte, né, da volta de Jesus, né? Nós estamos aí num momento crucial da história da humanidade. Nada para temer, para ter medo, temer como medo, mas para temer honrando o nome do Senhor, reverenciando a palavra de Deus, porque aquilo que tiver que acontecer, irmão, vai acontecer, né? Com a igreja do Senhor. Se Jesus tiver que arrebatar ainda esse mês a igreja dele, esse ano, arrebatará. Senão, nós continuamos aí firmes na caminhada, tá bom? Porque é uma mensagem maligna nas redes sociais e em todo o planeta, para pôr medo nas pessoas. Deus nunca quis, porque o medo, em partes, ele é importante para a prevenção do ser humano. Mas o medo exacerbado significa falta de confiança em Deus. Então, oremos pela paz de Jerusalém. Na Bíblia Sagrada, a primeira citação de Jerusalém é aquela que quando Abraão encontra Melquisedeque. E ele dá o dízimo depois daquela batalha, não é isso? Dos 300 ali. Ele dá o dízimo de toda aquela situação ali, dos 318, inclusive. Ele dá o dízimo e entrega a Melquisedeque. Aí há quem é contra o dízimo, mas é porque não lê a Bíblia, porque a Bíblia ela é antes da lei. Aí alguém fala, é porque isso é da época da lei, né? Então, Melquisedeque, rei de Salém. Salém, ali é a primeira citação que seria Jerusalém, entendeu? Que seria a casa de paz, né? Lugar de perfeição. Então, prospere, seja abençoado aqueles que oram em favor de Jerusalém. Jerusalém, que está edificada entre os muros, né? Diz o salmista, ó Jerusalém, você que estás edificada, verso 3 aqui, Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, verso 1. Ou seja, ele saiu, esse é o chamado Cântico de Romagem, ele saiu naquela caravana longa. Lembra de quando Jesus foi achado no templo, disputando ali, falando com os sábios ali? Se você ver depois, mais na frente, em Lucas, a mãe e os pais viajam na caravana e esquecem Jesus para trás. Por quê? Porque a caravana eram viagens longas. 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, eles iam a Jerusalém, como na época de Siló, como Ana, né? Eucana e Iri, eles iam para Jerusalém, para Siló. Não é o mesmo lugar, mas explicando aqui a questão da romagem. Então o salmo aqui chama, alegrei-me quando me disseram, vamos a Jerusalém, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas. Eles pararam nas portas ali na entrada e olharam ali para a edificação de Jerusalém. Essa Jerusalém compacta, bem sólida, né? Ali onde transmitia paz, transmitia ali toda a glória de Deus. Essa Jerusalém hoje tem a ver com a Jerusalém espiritual. A nova Jerusalém, Apocalipse fala da nova Jerusalém. Não necessariamente que nós temos que ir lá intervir em guerra. Não é isso. A Bíblia está falando isso. A Bíblia está falando para orar em favor de Jerusalém. Nós não temos que fazer mais nada. Nós, como cidadãos. Os governos têm a sua diplomacia, tem toda aquela questão. Mas nós, como cidadãos, devemos orar por Jerusalém. Jerusalém é o termômetro do mundo
e aquilo que está na iminência de acontecer, Deus pode revogar e ser mais para frente, né? E as coisas fluírem mais para frente. Então, ore em favor de Jerusalém, porque você vai prosperar. A sua casa prosperará enquanto você faz intercessões, deprecações em favor. O primeiro dia nós oramos em favor daqueles que nós achamos que são os nossos amigos. Segundo, nós oramos em favor das autoridades. Eu faço sempre oração pelas autoridades. E hoje, não as autoridades só eclesiásticas, mas civis, militares, né? E hoje nós estamos orando em favor de Israel, em favor de Jerusalém. Deus abençoe em Cristo Jesus. Tenha uma ótima sexta-feira e a paz do Senhor.